Então vamos lá, pessoal. Continuar, né? Então vamos especificar agora a autoconsciência. Então tá aqui. Conhecimento dos sentimentos, preferências, talentos e intuição de alguém. Vamos aprofundar nisso. Então, a autoconsciência é essa habilidade essencial, como disse para vocês, né? É a qualidade do nosso self que observa os movimentos da mente. A partir do momento que olho, observo, tomo consciência de que algo está ocorrendo em minha mente e corpo, surge o espaço e a oportunidade de agir deliberadamente, ao invés de reagir. Como foto aí está uma pessoa, né? Com uma lupa. Então, autoconsciência. Consciência é aquilo que eu consigo ver. Consciência é aquilo que eu percebo. Então, ter consciência, autoconsciência emocional é perceber as emoções. E aqui, a eu falei que é a qualidade do nosso self que observa os movimentos da mente e do meu corpo. Aqui é uma regra básica que vocês vão entender de forma clara, né? Enfim, lá na Grécia existia aquela frase, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. A frase completa era assim. Então, conhecer a você mesmo. Essa é uma busca eterna do homem. Conhecer quem ele é. Entender quem ele é de verdade. Né? Porque ah, esse meu emprego, essa minha função, isso são coisas que eu faço, isso são situações que acontecem em minha vida, mas não é realmente quem eu sou. Quem eu sou é a minha essência, o que a gente chama de self. É aquilo que está além de todas essas variações. Então, o self, quem você é aquele que observa os movimentos do seu corpo e os movimentos da sua mente. Esse é quem você é na realidade. Então a gente não consegue definir isso, mas ser isso. Ser quem você é. Então quem você é, observa os movimentos da mente, observa o que acontece e toma decisões. Você toma decisões. Você tem responsabilidade, você tem ações, mas você que percebe isso, ok? Então esse a, é a qualidade, né, da autoconsciência é a qualidade de observar, de perceber o que acontece. E aí, tem um ponto importante, né? É, quando eu percebo, esse aqui que é o ponto. Quando eu percebo que algo está acontecendo, surge um espaço entre essa consciência e aquilo que está acontecendo. E a partir disso, nesse espaço, eu passo a ter um tempo de decisão. Esse gap é o tempo que eu tenho de poder decidir e analisar aquela situação. Porque se eu não perceber, aquela ação vai se manifestar por mim. Eu vou falar, eu vou agir e depois eu vou lembrar nossa, por que eu fiz isso? E a gente já viu os mecanismos biológicos que isso acontece. Então, a autoconsciência, ela vai te dar esse gap, esse intervalo, que você consegue perceber as emoções, perceber as situações e, a partir disso, tomar uma decisão racional. Mas com essa variável da emoção sendo analisada. Para a gente entender um pouquinho desse self, existe algo bem simples, né, que a gente pode compreender. O self é aquele que observa os movimentos do corpo e da mente. Ok? Quem nós somos na realidade. Então, se eu consigo ver alguma coisa, significa que eu não sou aquela coisa. Acho que isso é tranquilo para todo mundo, né? Então, se eu consigo ver esse relógio, significa que aqui está quem vê e aquilo está aquilo que é visto, que é o relógio, ok? Então, eu vejo esse relógio, significa que eu não sou esse relógio, que eu estou separado desse relógio, ok? Com a emoção é o mesmo conceito. Se eu consigo ver uma emoção, significa que eu não sou aquela emoção, que eu percebo essa emoção acontecendo. E como eu disse para vocês, a emoção tem o quê? Tem um tempo. Ela surge e vai embora. Ela vem me dar notícia. Ela vem me dar notícia. Se eu tiver inteligência, eu pego essa notícia, opa, é, é, é interessante, ou é razoável? Da onde que surge isso em mim? A gente vai perceber isso daqui um pouco. Então, é algo a ser seguido? Beleza. Ou não, é algo a ser ignorado, enfim.
aquela parte mais baixa minha nesse sentido. Então beleza, você completa aquela emoção. Ok, não ok, aceita, não aceita, enfim, compreende aquela emoção e ela continua. Mas você percebeu a emoção. E a partir disso você toma as decisões que devem ser tomadas, né? Porque se você não perceber isso, se você não perceber que esse relógio existe, você vai acabar sendo esse relógio. E aqui é um pouco abstrato, um pouco doido. Mas se você não perceber a emoção, ela vai agir por você. Porque você não viu. Porque quando você percebe a emoção, ela está do seu lado. E aqui você consegue. Ah, eu tenho uma emoção pequenininha, uma raiva pequenininha. Beleza, eu consigo lidar com ela. Eu consigo falar com o meu colaborador, estando com raiva, porque eu sei que ela é pequenininha, eu me conheço, eu controlo isso aqui muito bem. Eu vou até utilizar isso aqui para ser mais firme nesse momento que eu preciso ser. Bacana, isso é inteligência emocional, porque você percebeu a sua emoção. Mas quando você não. Agora eu tenho uma emoção muito grande, uma raiva muito grande que eu tô agora. Ó, eu não consigo agir. Na verdade, eu até poderia agir, mas eu causar estragos na minha relação com essa pessoa ou na própria produtividade dela, na própria eficiência dela. Porque, lembra-se, parte da premissa de que entenda que o outro não tem inteligência emocional. O outro não é obrigado a saber que você está sequestrado emocionalmente. Isso que é importante também. Porque se, não, eu perdi a cabeça, você precisa aceitar isso. Não é assim, não é todo mundo que tem inteligência emocional. Então, quando você tem uma emoção muito grande, uma raiva muito grande, por exemplo, e você fala, não, eu não consigo, eu percebo que eu não consigo agir com essa raiva, você suspende a reunião, ou marca para outro dia, ou espera 24 horas. Espera outro dia. Ali você toma uma decisão de forma com a cabeça mais tranquila, com a cabeça mais calma. Isso é inteligência emocional. Mas qual que é o primeiro componente? É a autoconsciência. Perceber aquela emoção. Perceber essa variável aqui do seu lado, que vai estar te acompanhando. Perceber, eu consigo lidar com ela? Não consigo lidar com ela? É, e a partir dessa percepção, tomar uma decisão de forma consciente. E aí você passa a agir ao invés de reagir. Esse é o problema básico de todo mundo, né? Em termos emocionais. Você reage emocionalmente, você não percebe a emoção e passa a reagir. Então, quando você não vê a emoção aqui do seu lado, ela meio que toma, às vezes, e age por você. E aí ela vai embora. A emoção acabou. E você ficou com as consequências daquela ação impensada, daquela reação. Ok? Então, autoconsciência é perceber as emoções, perceber aquilo que está acontecendo comigo e com os outros, ok? É a habilidade essencial. E aqui é um, um meme, né? Então, René Descartes trouxe aquela máxima, penso, logo existo, né? E aí, enfim, tem um neurocientista português bem famoso chamado Antônio Damasio, que ele tem um livro que chama O Erro de Descartes. E ele fala muito bem sobre isso, vocês podem até dar uma lida. Mas basicamente o quê? É esse processo que ele, que ele prova em termos químicos, neurais, enfim, né, em termos científicos, disso que eu estou falando, da questão do self, da questão daquele que observa o que acontece com você, né? E aqui quando eu falo aquele que observa, é aquele que observa as emoções, que observa os pensamentos também. E aqui surge o erro de Descartes. Qual que seria esse erro? O que Descartes falou? Ele falou a máxima, né? Penso, logo existo. Então ele comparou a existência a um pensamento. Mas existe algo atrás desse pensamento, algo que observa esse pensamento acontecendo, algo que confirma esse pensamento ou nega esse pensamento, dá ok ou fala não, esse pensamento não. Existe uma consciência por trás. E essa consciência, ela existe antes do pensamento. Então, esse penso logo existo acaba que pode gerar essa confusão de que, é, eu penso assim, então eu sou assim. Esse é um grande erro que, né, Damasio explica de forma muito bem. E aí esse meme traz isso, né? Atualmente agora é um outro contexto. Penso, faço um selfie, posto no Face, no Insta, no TikTok, aí sim eu existo, né? Mas enfim, René Descartes e sua máxima penso logo existo influenciou essa visão existencial do pensamento. Agora a visão instrumental, qual que seria? Existo e sinto, logo penso, surgiu recentemente, né? Eu existo
e por isso eu sinto, e aí eu penso depois disso. Então esse é uma análise filosófica sutil, mas que demonstra aquilo que a gente está querendo trazer aqui para vocês, né? Dessa diferenciação entre você, seus pensamentos e suas emoções. Esse é o básico, você precisa perceber isso. Porque se você não perceber, você se torna aquela emoção. Você se torna aquela emoção naquele momento. E depois ela vai embora. E aí você ficou cego de raiva. Se você não perceber essa emoção aqui, ela vem, toma conta de você, reage, depois ela termina e você volta a ter uma visão, você não está mais cego de raiva, você volta a ter uma visão e, meu Deus, o que eu fiz? Eu estava cego de raiva. Você não viu, você não teve consciência, ok? É isso que é o básico da gente compreender aqui. Então, consciência é olhar nossas próprias emoções e pensamentos como se fossem de terceiros, né? Então, ter esse distanciamento, analisar o que está acontecendo comigo, analisar os meus pensamentos, as minhas emoções, entender qual que é a causa, né, daquela emoção, daquele pensamento. Isso é o processo inicial da inteligência emocional. Porque a partir desse momento que eu olho, aí sim abre a possibilidade de fazer alguma coisa em relação a esses pensamentos e essas emoções. Porque se eu não percebi, esquece, eu tô cego, eu não consigo ver, eu não consigo agir em relação a isso. Então esse é o processo da autoconsciência, né? A autoconsciência, ela é compreendida em termos gerais e simples, né? É perceber os seus limites também. Perceber como você é. Perceber como você lida com as situações, como você lida com as coisas da sua vida. Como que você. Qual que é o seu limite? O que, que você aguenta, o que, que você não aguenta? Isso é consciência, né? É, perceber, eu sou uma pessoa dessa maneira, né? Eu gosto disso, gosto de outra situação, eu lido bem assim, quanto dessa maneira eu não gosto. Então, são situações ou situações, coisas, enfim, formas de agir que você entende sobre você, e a partir disso você toma as suas ações. Então, você conhece os seus limites, conhece até onde você é capaz de ir, até onde você não é capaz, né? Você. ah, realmente se vê como você é, né? Você vê as suas limitações. Isso não significa que você não possa evoluir. Lógico que você pode evoluir e essa consciência é a base disso, né? Você perceber que você tem uma determinada, enfim, ah, habilidade ou não habilidade, né? Um determinado hábito, né? Então você pode, a partir dessa percepção de, eu não sou esses pensamentos, essas emoções, eu tenho esse hábito. Então você pode, a partir disso, dessa decisão sua interna, tomar uma atitude de, não, eu vou modificar essa situação, eu vou continuar, que eu entendo que é assim, eu não entendo que faça mal. Porque é isso que permite que você evolua a cada dia. Você vai evoluindo, vai crescendo, vai ganhando mais conhecimento. Isso é consciência, é perceber. E quando você percebe, surge essa luz da inteligência, essa luz da consciência, que aí passa a te direcionar nas suas ações, né? Então é tanto essa visão mais profunda de entender que você não é mentes e a sua mente, os seus pensamentos e emoções, como com essa visão mais prática de, esse é meu limite, é assim que eu sou, mas sem ter essa síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim. Sem isso. Com a possibilidade de, esse é meu ponto atual, eu percebo que eu estou nessa condição e eu acho que eu posso evoluir um pouquinho aqui a cada dia. Posso mudar esse hábito, mudar aquele outro hábito, ou começar a agir, falar de uma maneira diferente, que você começa a perceber o tanto que as emoções influenciavam você e você não lidava com isso, não sabia lidar. Então você realmente vai percebendo que é possível fazer alguma coisa, é possível mudar para onde você quer chegar, né? Então isso é a parte da autoconsciência, né?